Você acha que no Japão tem terremoto todo dia? Então você precisa assistir esse vídeo. Olá, comandante desbravadores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Desbravando o Japão. E a partir de hoje eu vou começar a contar um pouco das minhas experiências relacionadas a desastres naturais. Eu estou numa posição muito privilegiada aqui no Japão, porque até hoje a gente não passou por nenhum terremoto forte, nenhum tufão atingiu em cheio a nossa cidade, e não houve nenhuma inundação, nada do tipo. Sendo que nos últimos 6 meses a gente teve um grande terremoto em Osaka, a gente teve um tufão que passou muito forte pelo Japão, que passou na região de Hiroshima, e também nesse mesmo local houve uma inundação muito grande. Uma coisa é certa, sempre que tiver um terremoto em qualquer lugar do mundo, haverão danos. Mas no Japão, né, por todo esse histórico que ele tem, os danos eles sempre buscam prevenir, né, diminuir ao máximo esses danos, principalmente os danos relacionados a vidas, porque o Japão já perdeu milhares de vidas em terremotos durante sua história. E o Japão ele tem 3 pontos específicos que podem acontecer grandes terremotos, que é um no norte, um no sul e um na região central. Os grandes terremotos eles acontecem mais ou menos, né, conforme as previsões dos japoneses, de 100 a 150 anos. Então já houve um grande terremoto no sul e já houve esse último terremoto de 2011, que foi o grande terremoto do norte. O que ainda não houve é o terremoto da região central. Então, eu falei no começo do vídeo que a gente está numa posição privilegiada no Japão, né, que ocorrem poucos desastres naturais no lugar onde a gente está. Porém, existe essa previsão de ocorrer esse grande terremoto aqui na região central, que é onde a gente está localizado. Então, o maior terremoto que já aconteceu no Japão foi o de 2011, né, da região de Tohoku, que tirou cerca de 29 mil vidas, e teve uma magnitude de 9 graus na escala Richter. No Japão existem escalas próprias que medem esses terremotos, e no caso aqui essa escala chegou a 7, maior nível que existe aqui no Japão. E o segundo pior terremoto ele aconteceu em 1707, quando o terremoto de Hoei tirou cerca de 5 mil vidas, e foi um terremoto de 8.6 nessa mesma escala. Uma das piores coisas que aconteceram nesse terremoto, que era tido o pior da história do Japão até o terremoto de 2011, foi que o Monte Fuji entrou em erupção pela última vez. E ele ficou 49 dias ativos, o que comprometeu muito durante esse período. Então, isso, né, desde o pior terremoto, continuaram acontecendo terremotos. Quando a gente chegou aqui em 2016, tinha acabado de ocorrer o terremoto lá em Kumamoto, que destruiu também a região, que é a região bem ao sul do Japão. E mesmo assim, de lá até aqui, ocorreram diversos outros terremotos. O primeiro terremoto que a gente sentiu aqui no Japão foi em 2018 só. Eu cheguei em 2016 e a gente foi sentir um terremoto em 2018. Foi um terremoto muito tranquilo, bem fraquinho, que deu aqui na região de Aichi, né? E na escala japonesa esse terremoto foi de 3 ou 4, né? E a gente sentiu aqui um terremoto de mais ou menos 1, né, nessa escala japonesa. E na verdade foi um terremoto muito fraquinho, né, porque existe a força do terremoto e a intensidade, que tem relação com o tempo que esse terremoto demora. E esse terremoto foi fraco, porque ele deu, acho que no máximo uns 10 segundos. Como parecia esse terremoto de 1 que a gente sentiu aqui? Na frente da minha casa estavam construindo um prédio. E eles tiraram tudo, até o alicerce, para começar de novo. E as máquinas passavam fazendo a terraplanagem e tremia todo o meu apartamento também. E foi muito parecido, né? Era muito parecido. Eu até falei para ela, para a Bárbara, falei: Bárbara, por acaso essa questão mexendo lá fora ainda? Ela falou: não, isso foi um terremoto. Eu falei: ah, entendi. Então isso é um terremoto. Não é uma experiência agradável, mas como foi bem rapidinho, a gente não pôde falar muita coisa, né? Foi uma sensação diferente, mas mesmo assim foi bem tranquilo. Já o segundo terremoto que a gente sentiu foi ainda esse ano, foi no dia 18 de junho
né, quando ocorreu aquele grande terremoto em Osaka. Você lembra desse terremoto em Osaka? A magnitude desse terremoto foi de 6 na escala japonesa, mas na escala fraca. A duração desse terremoto não foi longa, foi bem rápido. Mas, sendo em Osaka, que a gente está aí pelo menos 1 ou 2 horas de Osaka, a gente sentiu aqui um terremoto de 3. Dessa vez, eu vi as coisas balançando. Eu estava na rua, estava dirigindo, né, quando eu recebi o alerta de terremoto. Foi assim, não, quase não dá para perceber no vídeo do meu carro, né, que eu gravei enquanto estava indo trabalhar, mas eu conseguia ver claramente os postes se movendo e o carro balançava, né? Não como em Osaka, que os carros realmente balançaram bastante, tanto os que estavam parados como os que estavam andando, né, em algumas pontes e algumas estradas, que ficou assim muito visível quão forte foi esse terremoto. Mas em comparação aos demais terremotos que já ocorreram no Japão, ocorreram infelizmente 5 mortes. Uma coisa que a gente quase não repara nas casas é que aqui, né, a gente não tem caixas d'água, a água vem direto da rua. Então, se acaso acontecer um terremoto, naquele mesmo momento, a gente pode ficar sem água, ou mais tarde pode vir a ser cortada a água em decorrência de rompimento da tubulação. Então, a gente precisa ficar bem esperto, já ter água em casa para consumir por alguns dias, se for o caso, né, se perceber um terremoto forte e der tempo, né, uma recomendação legal é você limpar o teu ofurô e encher ele de água, né, se não tiver nenhum aviso de necessidade de evacuação, pelo menos você tem água em casa para utilizar por algum tempo se for necessário. Também uma coisa muito importante que você faça, que procure quais são as regras de prevenção do município onde você está ou do estado que você está. Sempre você vai encontrar essas regras em português. Eu vou deixar o link aqui para vocês de pelo menos 3 províncias onde tem uma grande concentração de brasileiros, que você vai achar essas dicas para poder se prevenir. Claro que não é como se fala, né, que se tem terremoto todos os dias. Existem terremotos de baixa intensidade diariamente e alguns um pouquinho mais fortes, né? O terremoto de 1 que a gente sentiu não era nem para a gente ter sentido, mas como a gente estava no prédio, né, então fica um pouquinho mais alto, é mais fácil de sentir. Mas quem está no chão, né, no nível do chão, quase não sente. Já um terremoto de 2 a 3, você já, se for acontecer à noite, você já pode até acordar com o terremoto. E daí pra frente a situação fica cada vez pior. Mas se a gente souber o que fazer nesses momentos, a gente pode ficar tranquilo. Então eu contei um pouquinho da minha experiência com esses terremotos. Espero que tenha tranquilizado, né, quem está vindo para o Japão. Não é assim de acontecer todos os dias. Em 2 anos eu senti 2 terremotos. Não que eu não tenha passado por mais. Eu tenho certeza que passei por mais terremotos, só não senti. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe ele com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para continuar acompanhando. Na semana que vem a gente volta falando mais um pouquinho do Japão. Domo arigatou gozaimasu, desbravo Dari-san. Valeu!